Olá, meus queridos alunos, professor Chaga de Química. Hoje nossa aula será sobre o estudo do átomo e de seu íon. Um átomo, ele pode se transformar num íon positivo ou num íon negativo. Mas, primeiramente, eu quero apresentar para vocês o que é um corpo positivo, o que é um corpo negativo. Por exemplo, que eu tenho um corpo positivo, porque a maioria das cargas são positivas. Aqui eu tenho um corpo negativo, porque a maioria das cargas são negativas. Aqui eu tenho um corpo eletricamente neutro. Por quê? Porque a quantidade de cargas positivas são igual à quantidade de cargas negativas. E aqui eu tenho um corpo neutro. Um corpo neutro não tem nem carga positiva nem carga negativa. Entendendo o que é um corpo positivo, o que é um corpo negativo, o que é um corpo eletricamente neutro e o que é um corpo neutro. Para a gente poder entender o átomo. Então aqui eu tenho átomo. Aqui eu tenho o átomo de sódio. Tá? Nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar o átomo e seus íons. Aqui eu tenho o átomo de sódio. O átomo de sódio, ele tem 3 camadas eletrônicas. E aqui eu tenho o seu íon. O que é o átomo? O átomo é um sistema eletricamente neutro, porque a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então aqui eu tenho um átomo eletricamente neutro. Ele tem 11 cargas positivas, que são 11 prótons, que estão aqui no núcleo, e tem 11 cargas negativas, ou seja, ele tem 11 elétrons, que são 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 1 elétron na terceira camada. Este aqui é um átomo. Ele é um sistema eletricamente neutro, porque a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Como é que eu represento um átomo? Eu represento desta forma, Na, ou então desta forma, Na elevado a zero. Significa que aqui eu tenho um átomo. Ora, este átomo, ele pode se transformar em um íon. Aqui. Aqui agora eu tenho um íon positivo ou cátion. O que aconteceu com esse íon positivo? Ele perdeu este elétron aqui. Quando ele perdeu este elétron, ele perdeu esta camada eletrônica. Agora eu tenho um íon positivo. Por que o íon é positivo? Porque eu tenho mais cargas positivas. Este íon positivo, que é um cátion, ele perdeu um elétron. Agora, este íon aqui, ele tem 11 prótons e 10 elétrons. Chaguinha, por que ele não perdeu prótons? O átomo ele não perde prótons, ele só perde elétrons ou ganha elétrons. Então, repetindo, isto aqui é um íon positivo ou cátion. Como é que eu posso representar? Eu represento o íon desta forma. Na com a carguinha mais, um mais porque ele perdeu um elétron, ou então apenas com a carga mais. É assim que eu represento o átomo. Então vamos ver. Aqui eu tenho o quê? A que é igual a ZT mais N. O que é? A é a massa do átomo. Z é o número de prótons. E aqui o P é o prótons. Eu posso representar assim. Então este átomo aqui, a massa dele é 23. Quantos prótons ele tem? Ele tem 11 prótons. Por que 11 prótons? Porque ele tem 11 elétrons. Mais N. N é o número de nêutrons, que eu vou calcular. Então, o número de nêutrons é igual a massa menos 11. 12 nêutrons. Então, este átomo tem 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons. E a massa dele é 23. E aqui, para ele se transformar em um íon, ele teve que perder este elétron. Aí ele se transforma em um íon. Um íon positivo ou cátion. Este íon positivo tem o quê? 11 prótons
perdeu um elétron, agora tem 10 elétrons. Por isso é que ele fica com o sinalzinho mais. Por quê? Porque a maior quantidade de cargas positiva. E como é que eu faço? A é igual a Z mais N, que é o número de prótons. Ou A é igual a P mais N. Então aí eu tenho o quê? Um átomo. E este átomo, quando ele perde elétron, ele se transforma em um íon. Um íon positivo. Por que ele é um íon positivo? Porque agora, como ele perdeu um elétron, ele tem maior quantidade de cargas positivas. Por isso é que ele é um corpo positivo. Agora aqui eu tenho o outro átomo, que é o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio ele tem duas camadas. Primeira camada ele tem 2 elétrons. E na segunda camada ele tem 8 elétrons. O que acontece? Este átomo recebeu 2 elétrons. Está aqui, os 2 elétrons que ele recebeu. Tá. Agora ele tem 10 elétrons. Ele se transformou em um íon negativo ou ânion. Por que ele se transformou num íon negativo? Porque agora ele tem mais cargas negativas. Por exemplo, aqui eu tenho um átomo de oxigênio, que é esse aqui, ó. 8 prótons e 8 elétrons. Ou seja, ele é o sistema eletricamente neutro. Quantidade de cargas positivas igual a quantidade de cargas negativas. E aqui ele se transforma em um íon negativo. Para ele se transformar em um íon negativo, ele teve que receber 2 elétrons. Ele tá aqui, tinha 8 prótons, continua com a quantidade de prótons. E agora ele tinha 8 elétrons, agora ele tem 10 elétrons. Então ele se transformou em um ânion. Íon negativo ou ânion. Porque ele recebeu 2 elétrons. A massa do oxigênio é 16. O número de prótons é 8. Mais ele que é o número de nêutron. Então o número de nêutron é igual a 16 menos 8. O número de nêutron é igual a 8. Então este átomo tem 8 prótons, 8 elétrons e 8 nêutrons. Este íon, como é que ele se transformou em íon? Quando ele recebeu 2 elétrons. Agora este íon tem 8 prótons, 10 elétrons. Por isso é que ele é um íon negativo. E aqui a massa. Massa é igual a Z mais N ou massa é igual a P mais N. Por que eu coloco Z mais N? Porque Z é o número atômico. E o número atômico corresponde ao número de prótons. Então, gente, para que um átomo se transforme em um íon, ele tem que ganhar elétrons ou perder elétrons. Quando um átomo perde elétrons, ele se transforma em um íon positivo, o cátion. Quando um átomo ganha elétrons, ele se transforma em um íon negativo ou ânion. Íon positivo ou cátion. É quando um átomo perde elétrons. Íon negativo ou ânion. É quando um átomo ganha elétrons. Entenderam, gente? O que é um átomo e o que é um íon? Então, um átomo, ele é um sistema eletricamente neutro. Um íon pode ser um íon positivo ou íon negativo. No átomo, eu tenho, dentro do átomo, no seu núcleo, eu tenho prótons com cargas positivas e nêutrons sem cargas nem positiva nem negativa. É isto que é um átomo e um íon. Só repetindo. Aqui eu tenho a massa 23, eu tenho 11 prótons, 11 elétrons, os prótons têm cargas positivas, os elétrons têm cargas negativas e 12 nêutrons. Os nêutrons não têm carga. É isso aqui, o corpo neutro não tem carga, nem positivo nem negativo. Entenderam? Então eu preciso saber o que é um átomo e o que é um íon. E quando um átomo se transforma em íon positivo ou íon negativo. Então, meus queridos alunos, era isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar aquele ok, dar aquele like, ativar o sininho para receber notificações de novas aulas. E até a nossa próxima aula.